Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai falar de um assunto que vocês curtem bastante, que é React.js. A gente não vai criar nenhum projeto, mas eu vou abordar 5 dos principais erros que os iniciantes cometem. Então, se tu está iniciando essa tecnologia ou se tu quer aprender ainda mais esses possíveis problemas que tu pode encontrar ao desenvolver projetos, fica comigo. Esse vídeo com certeza vai te ajudar muito nessa caminhada aí do desenvolvimento web, beleza? Vou pedir também, se tu curtiu o conteúdo, se inscreve e deixa o like aqui nesse vídeo, isso me ajuda muito. Ajuda também a divulgar esse conteúdo com outras pessoas, tá? E antes de começar de fato aqui o conteúdo de React, eu quero fazer aí 2 convites para vocês. Ó, o projetinho está criado aqui, já está iniciado para a gente trabalhar, tá? Mas ó, quero mostrar a comunidade para vocês. A comunidade Hora de Codar é a nossa plataforma de cursos, galera. Mas não é apenas um curso, tá? É um ecossistema todo pensado para tu evoluir na carreira de programador como um todo. Tanto nas soft skills, como também na hard skills, tá? O link para tu acessar essa página aqui e entender mais, conhecer melhor a comunidade, está aqui na descrição, tá? Pode ver quais são os benefícios que tu ganha ao adquirir a comunidade, alguns projetos que tu vai criar lá, nossa programação de curso, depoimento de alguns dos alunos. Enfim, depois desse vídeo, dá uma olhada lá e veja como funciona o nosso treinamento. E ainda o nosso Discord, galera. Está com mais de 2.000 membros, a comunidade está crescendo, aqui a galera se ajuda, troca uma ideia, todo dia eu também estou lá participando. E vocês podem estar se juntando a nós, basta clicar também no link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Espero todos vocês lá. Agora, bora pro React. O que acontece aqui, galera? Eu separei, né, esses 5 erros de iniciantes, tá? E eu pretendo depois também trazer erros de pessoas que já desenvolvem algum certo tempo. Seria algo para refinar as nossas habilidades, tá? Então vai ficar para um vídeo futuro. Comenta aí se vocês querem esse vídeo e eu também agilizo a produção dele, tá? Então, eu criei esse projetinho aqui com o Vite, beleza? Ele tá exatamente igual da maneira que ele começa, só pulei essa etapa de criação. E eu vou direto aqui no app.jsx, que é onde a gente vai criar a maioria do nosso código, tá? Então, se tu quiser aí pausar o vídeo para iniciar o projeto, fica à vontade. Vou começar a deletar algumas coisas que eu não vou utilizar, isso vai atrapalhar a gente aqui. É esse logo. Eu vou tirar tudo que tem aqui dentro do app, tá? E esse count aqui eu vou deixar porque vai ajudar a gente ao longo do vídeo, tá? Eu vou utilizar o state aqui para mostrar um dos erros, né? Uma das coisas erradas que os iniciantes cometem, né? Ao desenvolverem React, beleza? Então, começando assim, a gente já consegue iniciar aqui a nossa jornada nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro erro, galera. O loop infinito, o famoso loop infinito no useEffect, tá? Então, para quem não sabe, o useEffect é um hook do React, a gente utiliza ele bastante aí para poder executar ações quando a gente precisa. Para que isso aconteça da maneira mais efetiva possível, ele tem um array de dependências, que é onde a gente pode deixar vazio, para executar apenas uma vez, se a gente quiser, a ação, tá? Ou a gente pode colocar alguma coisa nesse array de dependências, e quando essa alguma coisa mudar, eu vou executar o que tem no useEffect de novo. E o que isso garante para mim? Eu não execute ele sempre que o meu componente renderize, tá? Mas pior que isso, galera, pior que eu renderizar sempre sem necessidade, é eu acabar caindo num loop infinito, porque eu não defini esse array de dependências e atrelei a uma lógica de set state esse meu useEffect. Então, para simplificar as coisas, eu vou importar esse cara aqui. Pode importar junto aqui, né? Mais bonitinho. Olha só, eu vou ter meu useEffect aqui. Sem lógica quase nenhuma, tá? Sem array de dependências. O que a galera costuma fazer é colocar aqui a mudança de valor de um state dentro do useEffect sem nada de dependência. Count mais um, por exemplo, tá? Então, eu vou exibir esse count aqui na tela para a gente ver o valor mudando, né? Eu vou salvar aqui e vou lá para o meu projeto. Ó, o count vai rodar n vezes aqui, tá? N igual a infinito, né? Porque eu não determinei uma condição de parada na execução do meu useEffect, tá? E isso vai estar atrapalhando a performance da minha aplicação, né? A gente não deve fazer isso. E a galera comete esse erro. Por quê? Porque ela tenta mudar um dado baseado em alguma lógica. Mas o que ela não se toca é que
o useEffect, sem nada no array dependências, ele vai ser executado toda vez que o componente renderizar. O que está garantindo a re-renderização do componente? O contador. Ele executa uma vez, aí ele muda o valor, ele re-renderiza. Então, o useEffect está sendo chamado mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Como é que a gente pode dar aí a solução para esse problema? Vou botar aqui, solução. Bom, eu tenho duas abordagens, né? Ou o meu useEffect aqui, ele vai ser baseado num array vazio, e isso vai fazer com que somente uma vez seja executado esse count. Pode ver aqui, ó. Ele só executa uma vez, porque o array dependência está vazio, né? É o segundo argumento do useEffect. Ou eu poderia determinar aqui uma dependência qualquer, tá? E ao alterar ela, eu teria também alteração do meu setCount, tá? Então, evitem cair no loop infinito do useEffect, que é algo bem comum aí que os iniciantes enfrentam. Beleza, galera? Então, esse é o nosso primeiro erro. Outra coisa, costuma acontecer bastante. Vou criar um componente para isso, tá? Aqui é o components. Exemplo requer um componente, tá? Então, aqui a gente vai ter um componente chamado myComponent.x. Vou criar ele rapidamente aqui. E vamos dizer que aqui nesse componente eu aceito duas props. A primeira, age, e a segunda, isAvailable. Então é como se o usuário pudesse mandar a idade dele aqui, né? E também se ele está disponível para alguma coisa. Beleza? Então o que acontece com os iniciantes também? Quando eles vão passar, vou botar aqui, uma prop no componente, eles acabam passando a prop sempre como texto. Isso se dá por dois fatores. O JavaScript consegue lidar, de certa forma, com dados que não sejam os tipos de dados que a gente precisa, né? Então, tu utilizar, por exemplo, o igual igual, tu vai conseguir um resultado semelhante ao igual 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 se o tipo tivesse correto, né? E também, um outro motivo é que eles não sabem passar tipos de dados diferentes de strings para o componente, como props, tá? Então, nosso segundo erro é não passar o tipo de dado corretamente. Acontece na maioria das vezes. Já vê aqui, myComponent, né? Fiz a importação dele aqui, né, galera? E eu vou ter aqui a propriedade age como 30. Olha só, é mais fácil para o cara ele passar aqui direto o texto, né? Porque ele passa o valor que ele quer, né? Então, para ele, teoricamente, tá certo. E o isAvailable como se fosse um false, né? Não disponível. Então, até certo ponto, galera, isso aqui vai funcionar. Por exemplo, se eu exibo aqui age, olha só, ele imprime 30. Beleza, então por que eu falei que isso aqui é um erro? Bom, aí que tá, galera. Vamos dizer que eu tenho aqui um parágrafo componente e eu vou ter duas condicionais. Uma aqui vai validar se a idade é igual a 30, por exemplo. Então, no JavaScript, para a gente garantir que o programa funcione corretamente, né, que a gente tenha uma maior previsibilidade do código, a gente utiliza o operador de 3 iguais, porque ele checa o tipo também, tá? Então, vamos dizer que se a idade for igual a 30, H2, eu vou botar a sua idade é 30. Aí, olha só, o que vai acontecer aqui? Ele não imprime. Ele imprime o componente, mas não imprime aquela sentença. Tecnicamente, né, aquilo ali tá certo, porque a idade é 30. Então, eu não estou passando o valor de dado corretamente. Como é que eu vou corrigir isso? Bom, solução. Quando a gente quer passar um tipo de dado diferente, o que a gente tem que fazer? Passar ele com as chaves. E daí, o React vai interpretar ele como tipo de dado correto, tá? E sempre que eu estou colocando aqui, vocês notem isso, as chaves, abertura e fechamento, estou de certa forma executando JavaScript puro, tá? E aqui ele está entendendo que é 30 em número. Olha só, agora ele imprimiu o nosso segundo componente que está passando o tipo de dado correto. Da mesma maneira, poderia tentar utilizar o booleano ali. Olha só, se não está disponível, né? Então, é o que vai cair, né, nessa condicional aqui do nosso componente, porque não está disponível. Eu vou exibir. Parágrafo, você não está disponível. Mais uma vez, né? A gente vê aqui, pô, vai dar true porque o isAvailable, ele é false, né? Mas quando vem aqui, ele não imprime. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer a correção correta de dado. Tem algum dado aqui, na verdade. Se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, se fosse verdadeiro,
ele imprimiria. Por quê? Porque para dar true, basta ter algum valor, né? Quando eu não faço uma comparação. Então, é um outro problema. Como é que eu vou resolver isso? Novamente, utilizando a minha sintaxe de chaves. E isso vai fazer com que ele imprima corretamente no segundo componente, que é onde a gente passa os dados com a maneira correta, tá? E agora, galera, vamos para o nosso terceiro erro, tá? Bem comum esse aqui, tá? Esses dois aqui, eles estão ali no nível iniciante, né? Mas esse aqui, galera, pega até a galera que já está trabalhando na área. Que é não utilizar o previous state. Então aqui eu vou criar uma lista, tá? Com um set list, com o meu use state. Vai ter números de 1 a 5. Beleza. Agora, eu vou criar uma função, tá? Que vai filtrar os números dessa lista e vai me entregar só os números maiores que 2, por exemplo, tá? Então, eu vou criar uma função aqui, change list como argumento, né? Vou receber essa lista, preciso dela para poder fazer a modificação. Eu vou criar uma constante, filter_numbers, e vou aplicar o método filter nela. Beleza. Então, eu vou chamar cada número de número, né? E só vou retornar números que sejam maior que 2. Quando isso aqui termina, eu faço um setList em filter_numbers. Isso aqui vai funcionar, beleza? Vou até criar aqui o nosso número 3. Botão. Uma div, um botão. E aqui a gente vai ter um onClick. OnClick. Que vai executar a nossa função changeList, passando list, né? Eu vou botar mudar. Para a gente poder ver esse resultado, eu vou imprimir minha lista aqui. Tá? O que acontece? Vou abrir o console aqui. Ele vai dar para mim aqui a lista, né? Tá mostrando ela várias vezes justamente pelo que a gente falou, né? Cada vez que o componente renderiza, ele executa aquele bloco de código aqui e naturalmente ele imprime a lista, né? Mas, tirando isso, né? Vamos mudar a lista. Olha só. Ele me entrega exatamente o que eu quero, certo? Só que existe uma maneira muito mais simples de fazer isso aqui. Que é utilizando o previous state, tá? E também segue os padrões que o React pega, tá? Então, como é que a gente pode criar essa função? Vou botar aqui 3. Solução. Vou criar aqui uma função chamada newChangeList. Que não precisa receber nada como argumento, porque quando eu estou utilizando o meu previous state, eu consigo resgatar o valor no próprio state. Olha só, eu só vou precisar diretamente utilizar um setList. Eu vou conseguir resgatar esse valor anterior, né? O previous state nada mais é do que o valor o valor atual do state, né? Então, e vai me permitir fazer uma modificação nesse mesmo momento. Então, olha só. Aqui eu tenho a lista de 1 a 5, né? Aquela lista original que eu criei aqui, beleza? E eu vou passar o filter nessa lista. Vou fazer a mesma lógica. Retorna só se o n for maior que 2, tá? Para executar esse cara aqui, também vou ter uma estrutura muito mais simples. Eu só preciso colocar o nome da função. Olha só. Porque aqui eu preciso passar algo como argumento. Se eu executar aqui direto, sem isso aqui, né? Ele vai, antes de eu clicar, executar a função. Eu preciso passar uma função anônima com a função. E aqui não precisa disso. Eu estou aproveitando o previous state. Meu código fica muito mais simples. Vejam vocês mesmos aqui, ó. Vou mudar a lista e tenho o mesmo resultado com um número muito menor de linhas, seguindo os padrões do React e também, né, com um evento mais limpo, mais clean aqui, tá? Então, esse previous state aí é uma mão na roda, galera. Vamos pro próximo aí. Aproveitando que a gente tem aquela lista, olha só, um erro bem comum e um erro silencioso, que só é exibido em forma de warning, né, ali pra gente. É quando a gente tem uma repetição de elementos e a gente quer exibir eles na tela, em JSX, a gente não utilizar key. Né? Tem que utilizar o atributo key. O atributo key, ele precisa ser, né, um valor único na lista. Então, geralmente, a gente utiliza o ID do elemento, né? Esses dados quase sempre vêm do banco de dados, né? Então, a gente tem essa chave única. E isso vai servir para a estrutura interna do React
criar uma referência única daquele elemento e conseguir trabalhar mais fácil com a manipulação do mesmo no DOM, seja atualizar, deletar, enfim, entenderam? Então por isso que eu preciso setar esse atributo. E isso a galera passa batido no começo, assim, quando tá aprendendo a programar React, tá? Então como é que é? Como é que a gente reproduz o erro? Vai ter um map da própria lista que a gente tem ali de 1 a 5, tá? Aqui a gente vai retornar JSX, com parênteses. Eu vou imprimir um parágrafo, simplesmente colocando número N, tá? Então, a princípio, olha só, galera. A repetição funciona aqui, vejam, tá? Tem de 1 a 5. Mas o que acontece aqui? Ele me dá um erro, né? Um warning. O warning, quando acontece, né, ele não para a execução do programa. Ele está nos avisando que a gente está fazendo uma coisa errada. É diferente de um erro, tá? Então, ele fala aqui, ó. Cada elemento filho de uma lista tem que ter uma propriedade única aqui. Então, é exatamente isso que a gente precisa adicionar. Esse é o nosso problema. A gente não adiciona essa propriedade, a gente fica o warning aqui pipocando e o React pode tá tendo a sua execução prejudicada por causa disso. O que a gente vai fazer aqui então? Né? Vou botar aqui mesmo 4, solução. E como eu sei que cada um dos elementos do array é único, eu posso utilizar o próprio N como key, tá bom? Mesmo se não fosse único, né, ele não vai me alertar isso, a gente tem que tomar cuidado. E daí a gente pode estar confundindo o React, né? A gente tem que utilizar realmente uma key que seja única, beleza, galera? Olha só, agora não temos mais erro. Por quê? Porque a gente utilizou aqui como propriedade, né, para aquele elemento que se repete pelo nosso JSX, tá? E por último, galera, um erro que também é comum é criar componente com case errado, tá? Isso aqui vem de uma interpretação ruim da criação de componentes, né? Porque quando a gente cria variáveis no JavaScript, a gente utiliza essa case aqui, tá? O que acontece? Essa case aqui é a padrão para criar variável, para criar função. Então, a galera acostumada a utilizar isso aqui não utiliza a case correta para componente. E o React também dispara um erro quanto a isso. Por exemplo, eu vou criar aqui um another component.jsx, tá? Então vejam, a minha primeira letra ela está minúscula. Então eu vou criar aqui o componente rapidamente. Ele é normal, vou botar aqui componente another, só para a gente ter uma referência. Vou importar esse cara aqui, tá? Beleza? E agora eu vou utilizar esse cara aqui, another component. Olha só, a princípio não deu erro nenhum. O React, o VS Code até lê da mesma sintaxe e tudo mais, né? Componente, mas quando a gente volta aqui para o código, novamente a gente recebe um warning. Olha só, ele fala que o componente está na case incorreta. A gente tem que utilizar a Pascal case para criar componentes em React. E ele entende que isso aqui é um elemento do HTML. Então, também pode confundir ele na hora da renderização, beleza? Principalmente se a gente utiliza o nome do componente igual ao nome de uma tag, né? Então, para facilitar a vida dele, o que a gente vai fazer? Vai transformar, né, a solução desse erro, né, é colocar em Pascal case, como ele sugeriu. Então, todos esses A minúsculo aqui vão virar maiúsculo. Inclusive aqui, chamadas. Tá? E agora, sim, eu vou ter o meu erro sendo resolvido. Vejam aqui, ele não representa o erro. Então, mesmo seja um warning, galera, que ele não pare a execução do nosso programa, a gente tem que cuidar com isso, tá? Sempre trabalhem com a aba do console aqui aberta para ver se vocês estão cometendo algum erro durante a execução, tá? Isso pode salvar vocês verem um bug bem lá na frente, né? Quando o projeto já está em produção, tá? Tenho esse costume de trabalhar com a aba do console aberta, certo? Então, galera, a gente chega aí ao fim dos nossos 5 erros de iniciantes no React. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outro vídeo lá que mostra os erros mais comuns agora das pessoas que já estão mais avançadas, digamos assim, na biblioteca, deixem nos comentários que eu acelero a produção desse vídeo. Quem manda é vocês, né? Chamadinha final, galera, comunidade Hora de Codar, quer aprender mais sobre o React. A gente também vai ter um curso completo lá, já tem vários projetos, a gente está com mais de 20 projetos. A gente está fazendo mentorias em grupo, a gente está tendo conteúdo praticamente toda semana, seja projeto ou aula teórica dos nossos cursos. E a tendência é evoluir
cada vez mais. Lá vai ter uma formação completa de desenvolvimento web. A gente está começando agora como front-end, a gente vai ter uma de back-end e também uma de full stack com a evolução da comunidade. A gente está criando aí um ambiente bem bacana, espero todos vocês lá. Então, galera, por hoje é isso. Deem uma olhadinha na comunidade, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!